Declarante Vítor Manuel Borges. Boa tarde, Ignício. Disse neste tribunal que o governo, em 2013, aprovou a estratégia de pesca do atum. Sim. A pergunta que lhe coloco é a seguinte: terá sido por iniciativa do declarante, na sua qualidade de Ministro das Pescas, que foi apresentada a estratégia de pesca do atum, que culminou com a aprovação da mesma? Não sei se meu microfone está bem, mas vou tentar explicar. Não meritíssima, não digníssima, não foi da minha iniciativa, porque a gestão das pescarias é feita de forma colegial e obedecem a vários níveis. Um nível muito importante que obedece a um comando legal que indica que a gestão das pescarias deve ser uma gestão participativa. O órgão de nível nacional que corporiza esta gestão participativa é aquilo que, à data dos factos, se chamava de Comissão de Administração Pesqueira, onde estavam quadros do Ministério das Pescas, estavam armadores de pesca, pescadores artesanais, aquacultores e outros técnicos interessados em discutir o assunto da pesca para que a gestão seja participativa. Foi na sequência da verificação também de alguns fatores sobre a pescaria do atum em Moçambique. A nível mundial, pescam atum, especialmente no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e Índico, 24 mil embarcações. Pescavam, à data dos fatos, 24 mil embarcações. Dessas 24 mil embarcações, 8 mil embarcações pescavam no Oceano Índico. Ora, no Oceano Índico, as capturas principais ocorrem nos países que estão na região sudoeste do Oceano Índico. E Moçambique faz parte, se formos olhar para a geografia, do sudoeste do Oceano Índico. E dessas 24 mil embarcações, à data dos factos, as capturas mundiais estavam situadas em 4,3 milhões de toneladas de atum. E desses 4,3 milhões de toneladas de atum capturadas mundialmente, 21% eram capturadas no Oceano Índico, onde Moçambique estava. E em Moçambique, desses 21%, se formos fazer contas em relação aos 4,3, daí em torno de 900 mil toneladas, Moçambique tinha um reporte de cerca de 120 a 130 embarcações de capturas que oscilavam entre 5 mil e 7 mil toneladas, tendo sido o maior volume de pesca reportado talvez em 2011, 2010, que atingiu 9 mil, mas nunca passou desse nível. E dessas 130 embarcações, pagavam o país, se eu for a reportar, na 2012, que é quando tudo começou, pagaram de royalties, se formos ver o mapa da entrada de receita no Ministério das Pescas, 39,9 milhões de meticais, o que corresponde a 1,2 milhões de dólares, mais ou menos, ou 1,3 milhões de dólares, 39,9, 1,33 milhões de dólares. Ora, as capturas que aconteciam nas nossas águas, segundo o Comitê Científico da IOTC, que é a Comissão do Atum do Oceano Índico, indicavam que provavelmente essas capturas não eram 5 mil a 7 mil, eram 20 mil toneladas. Nós valorizamos, para efeito de estratégia, a 3 dólares o quilo de atum e verificamos que talvez essas capturas representassem 60 milhões de dólares, aquilo que se capturava. E nós só recebíamos 1,3 milhões de dólares de royalties e licença de pesca. Isso corresponde, em relação ao volume global, o valor bruto das pescas de 60 mil toneladas, corresponde 1,3 mil milhões de dólares para 60 milhões de dólares, corresponde a 2,1%. Ora, as boas práticas, segundo as normas internacionais, a partilha de benefícios da pescaria do atum devia atingir pelo menos 10% de benefício para Moçambique. E nós estávamos em torno de 2,1%. Então, tudo isso fez com que, ao nível da CAP, Comissão de Administração Pesqueira, se visse que era necessário mudar esse cenário. Sobretudo, fazendo com que ou algumas embarcações estrangeiras passassem a ostentar bandeira nacional
demandassem os nossos portos, desembarcassem pelo menos fauna acompanhante e também uma parte das capturas do atum. E ainda que pudessem surgir projetos genuinamente moçambicanos, independentemente de se embandeirar frota estrangeira. Então, de que é que nós estamos à procura? Por um lado, estamos à procura de maiores benefícios, por outro lado, trazer ganhos para a economia nacional, se fossem empresas nacionais, ou então embandeiramento de frota estrangeira, íamos ganhar. E, além disso, estamos a obedecer aos comandos do Plano Diretor das Pescas 2010-2015, que indicava que devíamos aproveitar ao máximo todas as pescarias para que houvesse segurança alimentar no país. Segurança alimentar, desenvolvimento econômico, contribuição para a balança de pagamentos, era o nosso propósito. Mas isso numa base de discussão ampla, ao nível da CAP, Comissão de Administração Pesqueira, e de outros fora que porventura pudessem ser, enfim, considerados úteis e necessários. Ministério Público. Obrigada, Meritíssimo. Acabei me perdendo no registro, mas penso que oportunamente... O Tribunal percebeu que o Ministério Público ia controlando o Tribunal, estava a registrar, mas não era possível. E também não... Peço desculpa se falei depressa, Meritíssimo. Não fez nada para pedir desculpas. Não teve que... é que o Tribunal tinha que deixar terminar o raciocínio. Então, não devia... Mas a resposta é que não foi, portanto, sua iniciativa foi uma decisão colegial. Sim. Sim. Esse é o resumo, Meritíssimo. Obrigado. Sim, foi uma decisão colegial e depois começou a explicar tantas outras coisas. Sim, e creio que, em linhas gerais, acabou por abarcar também o conceito da própria estratégia de atum. Sim, Meritíssimo. Tá, obrigada. Meritíssimo, digníssima, desculpa. Disse... Não entendi a pergunta. Não, eu só estava a querer, porque a pergunta seguinte seria o que efetivamente a estratégia da pesca do atum comportava, mas na sua explanação acabou por abarcar o conceito em si, por isso é que eu acabei por prescindir da questão seguinte. Tá, muito obrigado. Posso prosseguir? Sim, faz favor. Obrigada. Disse neste tribunal que após a aprovação da estratégia de pesca do atum, apareceram diversas propostas de empresas interessadas na sua implementação. Entre as propostas apresentadas, incluiu-se a de um projeto de natureza privada, de iniciativa do CIS, que após análise pelo setor foram produzidas sugestões, acabou corrigindo recomendações por sugestões. A pergunta que eu lhe coloco é: quem eram os proponentes do projeto? Doutora Sheila, não conseguem ouvir. Peço desculpas. Sim, por favor. A pergunta que eu lhe coloco é, não sei se melhorou? Doutor Felipe não consegue ouvir. A pergunta que lhe coloco é, melhorou, Dr. Felipe Citói? Tá, obrigada. Quem eram os proponentes do projeto da iniciativa do CIS, em termos de pessoas físicas? Quem esteve no Ministério das Pescas a dialogar com os colegas das áreas que podiam ser úteis para fornecer informações e que pudessem conduzir ao desenho de um projeto da pescaria do atum, eram as áreas designadamente Direção Nacional de Economia, Ivone Xuxa, Administração Nacional das Pescas, Simeão Lopes, Manuel Castiano, Fiscalização, Instituto de Investigação Pesqueira, a data dos fatos era Paula Santana Afonso, e outros quadros que porventura o Sr. Antônio Carlos do Rosário possa ter achado necessário contactar para recolher informação juntamente com os parceiros, de modo a desenhar o projeto. O que aconteceu propriamente é que nem sequer, talvez eu não redigi bem também lá mais para cima, nem sequer o projeto chegou exatamente a ser apresentado. Recolheram informação,
Receberam aconselhamentos, receberam sugestões, e o que se esperava era que daí surgisse um projeto que pudesse ser apresentado. E, na verdade, esse projeto não chegou a ser apresentado, surgiu mais tarde a Ematum, já corporizada, e posso dizer que num formato diferente, porque aí já não era o parceiro privado com quem se fez essa ronda de recolha de informações, veio uma Ematum com a composição que todos nós sabemos. Muito obrigada. Muito obrigada. Pode partilhar com o Tribunal que sugestões recaíram sobre o projeto da iniciativa do CIS? Daquilo que os colegas disseram não tenho presente, porque era uma coisa que não era necessariamente reportada, era apenas um exercício de recolha de informação. As únicas sugestões que eu me recordo que foram feitas por mim pessoalmente são aquelas que eu já referi relativamente ao encontro que tive com o Sr. Mutota e o Sr. Nhangumelo. Mas sei que foi recolhida muita informação que pudesse corporizar o desenho de um projeto. Para ser mais claro, não cheguei a ter a esse respeito um diálogo com o Sr. Antônio Carlos do Rosário. Por isso não me lembro muito bem o que ele recebeu como aconselhamentos dos meus colegas. Obrigado, digníssimo. Eu que agradeço. O declarante disse também nesta audiência que recebeu uma chamada do então diretor-geral do CIS, o réu Gregório Leão José, de modo a indicar quadros do Ministério das Pescas para integrarem os órgãos diretivos da empresa Ematum, que seria criada no mesmo dia em que recebeu a chamada. A pergunta que lhe coloco é, na sua qualidade de Ministro das Pescas, teria perguntado ao então Diretor-Geral do CIS as motivações da criação da Ematum? Na verdade, o que aconteceu mais precisamente foi o seguinte. Eu recebi a chamada do então Diretor-Geral do CIS a dizer que um quadro do CIS iria ao Ministério das Pescas para falar sobre a criação da Ematum. O pedido da indicação de quadros que eu indiquei, de que já falei antes, a doutora Ivone, o doutor Silvestre Soluda e os outros, foram aflorados no encontro com o Sr. Antônio Carlos do Rosário. O que o diretor-geral me pediu foi para receber o Sr. Antônio Carlos do Rosário para abordar o assunto em Ematum, e nesse encontro o Sr. Antônio Carlos do Rosário informou-me o que ia acontecer, informou-me que tinha sido criada a empresa, e a seguir pediu-me para sugerir a indicação desses quadros, o que eu acabei fazendo. Se no encontro com o Sr. Antônio Carlos do Rosário eu fiz alguma pergunta, eu não fiz pergunta, apenas recolhi a informação que me prestou, de que havia sido criada a Ematum, que ia ter 24 embarcações de pesca. Não me lembro se falou de quantas embarcações de patrulha ia ter ou não, mas disse que a Ematum ia ter uma componente de fiscalização da pesca, e pediu-me depois para indicar os quadros. Mas eu não perguntei qual tinha sido a origem, porque como eu já tinha ouvido falar da Ematum na imprensa, e na sequência do que a imprensa publicou, o ministro Chang tinha dito que a informação apareceu dizendo que o governo havia adquirido 30 embarcações de pesca. É assim que apareceu. E depois o ministro das Finanças esclareceu que não,
que o governo não havia adquirido 30 embarcações de pesca. Havia sim uma empresa privada que havia adquirido embarcações de pesca e essa empresa se chamava Ematum. O governo apenas havia dado o aval ou emitido garantias para que essa empresa pudesse contrair o crédito e era essa empresa que ia pagar o crédito. O Estado só seria chamado a pagar caso houvesse alguma dificuldade mais tarde desta empresa pagar. Então, ouvi falar da Ematum nesta explicação que o ministro deu sobre a questão das 30 embarcações. Por isso, quando o Sr. António Carlos me veio dizer que era o CIS, o promotor da iniciativa, eu não fiz mais pergunta nenhuma. Muito obrigada. Declarante Vítor Manuel Borges, obrigada, meritíssimo juiz. Eu não tenho mais questões por hora. Muito obrigado, Ministério Público.